Então vamos fechando os nossos olhos e levando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, irmão maior. E agradecemos sempre, 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 pelo carinho, pela companhia, pelo ensinamento, pela maneira tão boa, tão gostosa, como ele participa da nossa caminhada. Que cada um de nós, então, procure melhorar-se, aprender, porque o professor que nos ensina, Jesus, esse professor é maravilhoso, nos deixa tanta coisa. Precisamos ir ao encontro desses ensinamentos. Ainda nos encontramos numa condição precária. O mundo está numa condição triste ainda. Violência, maldade, mas estamos procurando o caminho. E estamos encontrando o caminho. Estamos seguindo nesse melhor caminho. Muito embora escapemos, sim. Às vezes fugimos por algum atalho e percebemos que não deu certo. Voltamos, pegamos o caminho novo e vamos buscando crescer. Percebemos que no nosso coração carregamos parcelas do bem. E que bom que já conseguimos isso. Praticar a bondade, o amor, a caridade, o abraço, o sorriso, tudo isso. Mas, em outros momentos, ainda deixamos impressões tristes no coração dos outros. Falhamos, erramos. É natural que seja assim ainda. Estamos em fase de aprendizado. Se a cada novo instante, a cada novo dia, eu buscar um ensinamento maior que você nos deixa, Jesus, e colocá-los em prática, por certo, estaremos caminhando em caminhos bem melhores. E é isso que estamos buscando nesse instante. Então, Jesus, esteja conosco, nos acompanhe sempre, para que nós possamos, a cada novo instante, estar bem mais pertinho de você. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, um abraço. Tem mais gente aí, Sidoca, o Roberto Bellomini, Maria Dulce. Então, vamos seguir. A semana passada, nós falamos da parábola e o trigo nos dias de hoje. E vamos continuar comentando a parábola em si, né? Os tópicos dela. O objetivo é ver que uma parábola que Jesus deixou há 2000 anos, ela se aplica com uma intensidade tão linda nos nossos dias, se nós soubermos ler, entender e praticar aquilo que vamos encontrando ao longo desse caminho, tá? Então, não ficar parado há 2000 anos. Não, nós temos que vir avançando. Por quê? Porque a realidade hoje é outra, de 2000 anos. A nossa situação hoje é outra, se comparada a 2000 anos. Então, vamos raciocinar, só que antes de entrarmos nessa parte da parábola em si, vamos dar uma recapitulada bem rapidinha naquilo que nós falamos na semana passada. Então, nós estamos num mundo de expiação e provas, onde predomina a imperfeição. E é por isso que existem as dores, as violências, os equívocos. E nós estamos sempre em busca da evolução. E essa evolução vem quando? A cada novo instante vem um pedacinho dela. Levaremos ainda tantas encarnações à frente para chegarmos numa situação muito boa. Mas já estamos dentro daquilo que nos é possível estar. Só não podemos parar e precisamos fazer melhor a cada novo instante. Então, em razão dessas imperfeições que todos nós ainda trazemos dentro de nós, né? Sentimos, por exemplo, dificuldades no aprendizado.
Jesus deixou um ensinamento, mas e o aprendizado, como é que fica? O aluno será que desvia nessa caminhada, se desvia do caminho, encontra Jesus, mas ao mesmo tempo encontra as seduções? Existem os desvios do melhor caminho, porque essas seduções estão aí conosco. Então, ora estamos aceitando o certo, que é Jesus. Porém, no meio a gente deixa infiltrar o equívoco, o erro. Eu faço uma coisa boa, mas ao mesmo tempo tem lá os seus problemas que muitas vezes eu não alcanço, porque não consigo fazer a leitura. E quando eu busco o certo, Jesus, por exemplo, né, o ensinamento dele, quando eu busco o certo, mas misturo com ele o errado, ele já deixou de ser certo, né? Ele é certo, eu consigo fazer certo em alguns momentos, mas errado em outros. E aí é ruim, eu não aceitei o certo total, porque eu misturo. É como ser honesto. Se eu sou honesto, mas em alguns momentos eu desvio do caminho e cometo desonestidades, eu posso ser mais vezes ou ter mais vezes uma forma de caminhar dentro da honestidade, mas eu não posso me dizer honesto. Por quê? Porque tem momentos que eu falho, né? E assim acontece conosco. O convívio na Terra entre o bem e o mal está aí, em todos os instantes. Basta ligar uma televisão, né? Nós vamos ver a maldade acontecendo e coisas boas também, né? Mas a maldade é muito forte. E é por isso que Jesus nos deixou a parábola do joio e do trigo lá há 2000 anos atrás, porque também não era tão diferente do que é hoje, não, né? Então, nós temos que analisar a parábola do joio e do trigo hoje, mas usando o manequim de hoje, né? A parábola se adequa ao nosso manequim atual. Então, a parábola do joio e do trigo, ela simboliza a luta existente entre o bem e o mal, que está aí, né? Direto, o bem e o mal convivendo lado a lado. Então, aonde que ele está, o bem e o mal? Primeiramente, dentro de nós. Tanto o bem como o mal. Nós carregamos em nós o nosso céu e o nosso inferno. Interior, está aqui dentro. Meu céu está guardadinho aqui dentro. Tem horas que eu me comporto realmente como alguém, um anjinho, vai. Estou longe disso. Mas tem horas que eu me comporto como um diabinho. Estou mais perto disso, né? Então aí nós podemos perguntar, aonde é que está o bem e onde é que está o mal? As pessoas costumam imaginar que está fora, né? Quem produz o bem, quem produz o mal, nós falamos. Será que o bem e o mal é algo que surge vindo do exterior e invade o meu interior sem que eu dê autorização? Jogar o goela abaixo. Será que é isso mesmo? Olha, normalmente o bem que nós fazemos, porque nós temos o nosso céuzinho aqui dentro, né? Normalmente o bem que nós fazemos, nós colocamos sempre como sendo obra nossa, pessoal, né? E sentimos até um certo orgulho. Quem foi que fez? Fui eu, né? Meio orgulhoso. E de fato, fomos nós que fizemos coisas boas, sim. E que foi possível graças ao aprendizado que já conseguimos colocar dentro de nós, né? O esforço, a modificação interior que já estamos empreendendo em nós. Só que com relação ao mal, se o bem eu falo fui eu, quando eu falo do mal, aí é diferente. Eu falo não fui eu. Simples, né? Terceirizei o mal. Alguém fez. Foi alguma influência externa, né? Também é uma questão de orgulho. Eu quero ser visto pelos outros como fazendo bem e não quero ser visto pelos outros fazendo mal, né? Ficar meio ruim na fita aí, né? Então as coisas más, eu vou dizer que é coisa do maligno, demônio. Eu não queria fazer, mas ele veio, fez, né? Então, contamos até, né, semana passada, a história
do demônio e do burro, que o demônio soltou o burro fez um estrago, aí as pessoas começaram a se matar, e quando foram interrogar o demônio, você viu o que você fez? Essa tragédia toda, tantas pessoas mortas. O demônio fala, calma, eu só desamarrei o burro. Então aonde que estava o mal que imperou no meio de todos a ponto de provocar uma matança terrível? Estava dentro de cada um. Simples, né? Simples assim. Então, tudo é produto nosso. Tanto o bem como o mal. Produto individual. Não adianta terceirizar, não. Tá? Então, é nosso mesmo. Então, nós vamos fazer, agora, recapitular, lendo a parábola do joio e do trigo. Tá? Vamos tentar guardar. Eu pedi, inclusive, né, se fosse possível, a semana passada, que vocês lessem Mateus capítulo 13, a parábola do joio e do trigo. Tenho certeza que todo mundo leu, né? Certeza. Tá? Então, vamos lá, vou ler. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, Jesus, tá? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Boa semente é o reino dos céus, é aquele que plantou boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aprontou. A boa semente, ou o bem, já foi para o espaço. E retirou-se esse inimigo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O joio é o mal, o trigo é o bem. O trigo produz, né, a farinha que faz o pão. O joio, ele apenas ocupa lugar, atrapalha o canteiro onde está plantado o trigo. Tá? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? Então vamos trazer isso para nós, hein? Nós não plantamos a boa semente, o bem, estamos procurando fazer cada vez melhor. E por que aparece o joio? Alguém, o inimigo, jogou lá, né? E o Senhor então disse, um inimigo é quem fez isso. Já jogou a culpa em alguém. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancar o joio? Porém o Senhor disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Eles são muito parecidos, né? Novinhos, eles são quase que iguais. Só começam a se diferenciar quando eles crescem. Muda até um pouco a cor entre eles, tá? Então, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então separar o mal do bem, né? Então essa é a parábola. E agora nós vamos pegar vários trechinhos, que na verdade eu separei em 11 trechos para a gente conversar, tá? A parábola começa, o reino dos céus, e ele vai dizer, é semelhante ao homem que semeia o reino dos céus. Reino dos céus. Já falamos por várias vezes. Nada tem a ver com aquele céu do passado, o local delimitado, onde os anjinhos moram, onde as pessoas boas vão, e não tem pessoa boa a ponto de poder ir para o céu. Por quê? Porque está cheio de joio aqui em todos nós. Não dá para ir para o céu. Para aquele céu, não dá. Então o reino dos céus é a serenidade, é a paz, é a alegria, a amizade, coleguismo, uma profissão bem exercida, um esforço no estudo, obediência aos pais, uma vida saudável, sem vícios, sem violência, ou estar de bem com a vida. Esse é o reino dos céus. E continua a parábola.
O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Tá? O reino dos céus é semelhante a plantar a boa semente, ou plantar o bem dentro de si. Já vai estar no reino dos céus, com certeza. E o que é a boa semente? Você busca hoje ter essa boa semente? Eu acredito que sim. Nós estamos buscando. É por isso que nós estamos aqui, né, hoje, falando disso, vocês ouvindo, vocês indo ao seu centro espírita, à sua igreja, seu templo, buscar esse reino dos céus, buscar a boa palavra, o bom ensinamento. Então, é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Que boa semente? O ensinamento de Jesus. Só a vida em família, os bons valores, a vida no lar, as boas amizades, a dedicação ao estudo, buscar ter o coração puro, saber perdoar, fugir dos julgamentos, ter uma vida honesta. Tudo isso é boa semente. Estamos buscando ter essa boa semente? Tenho certeza que sim. Podemos buscar com mais intensidade? É bom, é muito bom. E aí ele diz, é semelhante ao homem que plantou a boa semente no seu campo. Mas agora vem outro trechinho e diz, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Isso Jesus falou há 2000 anos atrás. A visão que Jesus tinha há 2000 anos, as pessoas não tinham. Nós, hoje, temos, falo pela doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nos dá um esclarecimento fantástico, para a gente raciocinar de fato, e a gente saber discernir as coisas, levar pelo caminho certo, ver em que ponto estão as alegorias, qual é o sentido de um ensinamento, não se amarrar na letra que mata, mas buscar o espírito que vivifica, e aí a gente vai adiante, né? Então, mas dormindo os homens veio o seu inimigo. O que ele quis dizer com dormindo os homens? Nós vacilamos, dormimos, deixamos para depois, somos irresponsáveis, ou seja, é como se estivéssemos dormindo, não estamos dando atenção, interesse pelas coisas da alma, estamos dormindo, né? Para as coisas da alma, muitos estão dormindo até hoje. E aí ele diz, o inimigo, veio o inimigo está aqui dentro, nós mesmos. Querem ver? O inimigo chamado preguiça, é um inimigo, não me deixem buscar. O inimigo chamado prazeres, me desvia do melhor caminho porque eu só quero saber de prazeres, de poder, cultivar meus defeitos, as mazelas, sem foco, sem vontade, irresponsável. Esse é o grande inimigo nosso. E a gente costuma procurar fora. Eu quero achar quem é um inimigo que me desviou. Fui eu mesmo. Não tem mais ninguém, não. Mas eu vi a influência que vem da TV, para de assistir. Olha, eu tenho um amigo que me leva para o mau caminho, troca de amigo. É simples. Se você continua, é porque você está querendo alimentar esse inimigo que está aqui dentro. E ainda temos outros inimigos, né? A doutrina espírita nos mostra a questão da afinidade e da convivência entre os dois planos. Os espíritos encarnados com os espíritos desencarnados. E nós temos aí, do outro lado, inimigos, né? A questão da obsessão, né? É alguém com quem eu não me afinei no passado, em algum tempo, em algum momento, caminhadas anteriores. E essa desavença, vamos imaginar como acontece hoje no meio dos encarnados. Tem aquele que quer prejudicar o outro o tempo todo. E aí, um está do outro lado agora, desencarnado, e o outro está encarnado. E ele percebe lá que pode ter uma influência sobre você, te desencaminhar, sugerir coisas tortas. É um inimigo. Então nós somos inimigos de nós mesmos
quando abrimos espaço para aqueles que não gostam de nós, tenham ou não tenham motivo, não importa, né? Nós abrimos portas. E aí, o inimigo que está aqui dentro ainda recebe um que vem de fora. Aí a coisa vai piorando, né? Indo para o próximo tópico. Veio o inimigo, então, e semeou o joio no meio do trigo. Semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, semeou o que não convém no meio daquilo que convém. O mal no meio do bem. E convivem, hein? E convivem, né? O improdutivo no meio do produtivo, né? O produtivo era o trabalho, o esforço, aí vem o improdutivo, trazendo a preguiça, a inércia, tudo isso. Do retrocesso, querendo prejudicar o progresso, desviar-nos do caminho. Então, começa o joio, ou o mal, a interferir no meio do trigo, no meio do bem, no meio de tudo aquilo que me leva para cima. Vem o joio e quer me jogar para baixo. Olha a briga que começa, hein? E aí o quinto tópico. Então o inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo, e agora o quinto tópico é: e retirou-se. O inimigo retirou-se. Ele se retira? Esse inimigo consegue se retirar de nós? Como retirou-se o inimigo se somos nós mesmos? A nossa má vontade, o nosso orgulho, nossa prepotência, nossa vaidade, nosso egoísmo, tudo isso é meu inimigo. Então ele semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Mas sou eu mesmo, né? Então eu jogo o joio no meio do trigo e não consigo me retirar, e muitas vezes me alegro com a porcaria que eu acabei fazendo, né? Então, quantos, outro tópico, quantos ainda atribuem, então, a terceiros essas falhas? O inimigo veio, semeou e foi embora, e joga para o outro, né? O maligno, o demônio. Então, esse retirou-se seria não admitir a sua própria responsabilidade. Você não foi vigilante, você não buscou o melhor, você não ficou atento, você não se esforçou, você não leu coisas boas, não raciocinou, não foi na sua igreja, na sua missa, no nosso centro, não foi. E agora? Você coloca a culpa no demônio. Isso é transferir responsabilidade, né? É aquilo que eu falei do burro e do demônio, né? Eu acho que o burro aprontou e o demônio é que fez o resto. Não. O coitado do demônio só soltou o burro. Seguindo. Então o inimigo foi embora, se retirou. Vê como isso acontece hoje, dia a dia, em todos os ambientes, hein? Em casa, no meio dos amigos, no trabalho, não importa. Isso acontece direto. Todos os dias e muitos instantes no decorrer do dia. E aí, continuando, Jesus diz: e quando a erva cresceu é o trigo, né? E frutificou, começou a aparecer as espigas, apareceu também o joio. E agora? Ficaram os dois. Nós sabemos que a Terra, o nosso planeta, na condição na qual estamos ainda hoje, ainda é um local bruto, né? Ainda meio complicado. Nós sabemos que essa Terra, na verdade, é um campo propício para o crescimento e frutificação, tanto do mal como do bem, né? E aí ele produz mesmo. O que você jogar, ele produz. Se você joga o mal vigora. Se você joga o bem bem aparece também. Nós vemos, por exemplo, as discussões, sobretudo, né? As discussões políticas. É uma guerra que eu fico parado tentando imaginar
onde poderia estar a verdade no meio dessa guerra toda? Mentira eu sei que tem em todos, mas eu não consigo às vezes identificar um pouco de verdade. Por quê? Porque tudo frutifica. O que fala uma mentira, ela ganha corpo. O outro fala uma verdade, também ganha corpo, às vezes nem tanto quanto o mal. Mas está aí. A terra produz, né? Tudo, tanto o bem como o mal. E fica tudo muito visível isso, né? Fica muito evidente que ora está o bem, ora está o mal, e os dois estão juntinhos, né? Como é que está o nosso coração? Aceitando o bem, aceitando o mal, já não sei o que é bem, o bem ficou menor que o mal daqui a pouco eu quero que ele diminua, mas é uma briga terrível. Então, nós temos que escolher a semente para semear. A semente do bem, o trigo, ou a semente do mal, que é o joio, né? Nós temos que escolher bem essa semente. Por quê? Porque a colheita é inevitável. Não dá para transferir a colheita, né? Eu tenho, por exemplo, aqui a Maria Aparecida Barbosa, que está aqui conosco. Eu plantei algo ruim. Aí, na hora de receber de volta o ruim que eu joguei, né? Ação e reação. Não, eu fiz errado. Eu vou ver se consigo transferir para Maria Aparecida. Você aceita, Maria? Tenho certeza que não. E não é assim, não pode. Eu fiz errado, recebo o retorno daquilo que fiz de errado. Fiz coisas boas, eu recebo o retorno daquilo que fiz de bom, né? É melhor que a gente receba os efeitos daquilo que fizemos de bom, sem dúvida nenhuma. Então, seguindo para o próximo, nós falamos então que quando a erva cresceu, que era o trigo, frutificou também o joio. E aí na sequência agora e os servos do pai de família, indo ter com ele, o pai de família, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Você escolheu boa semente, por que tem o joio? E aí nós vamos ver o que significa isso. As pessoas não compreendem o mal na nossa vida, que está dentro de cada um. Até aqueles que se julgam tão certinho, não é certinho, ninguém é certinho, né? Então, não compreendem o mal que ainda habita no nosso coração. E é por isso que busca culpados, né? Seria alguma entidade, aquela coisa toda, o demônio e tal. E às vezes chegam até, olha a falta de critério, de avaliação, de raciocínio, de busca de um entendimento maior, de ler, de realmente raciocinar sobre as coisas da alma. Tem aqueles que entendem muitas vezes que o mal que está acontecendo com ele é uma punição de Deus. Tem gente que imagina isso. O que será que eu fiz que Deus está me punindo, né? Eles ignoram que de Deus vem apenas o bem. Deus não é o autor do mal. Muita gente imagina que Deus é autor do mal. Não, ele é autor do bem. Onde que surge o mal? Onde nós não seguimos o bem e deixamos acontecer o mal. Mas é criação nossa. O mal vem da nossa imperfeição. Só que uma boa mensagem. Esse fruto, chamado mal, é um fruto que nós colheremos temporariamente. Tem um prazo de validade. Chegará um momento em que, na nossa caminhada, não estaremos mais colhendo esse fruto chamado mal. Por quê? Porque estamos evoluindo, crescendo, aprendendo. E quanto mais vamos aprendendo, vamos nos melhorando, esse espírito que está aí, vai se purificando, levará muitas encarnações, hein? Mas melhorando a cada uma, chegará um momento que nós estaremos numa condição de espírito puro, né? E Jesus é um deles.
o mal não chega em Jesus. Ele não pratica o mal. Então esse fruto chamado mal é coisa do passado para ele. Ele só faz o bem, é só amor. E nós chegaremos lá, tem uma boa caminhada, mas chegaremos lá, né? Então esse mal, que é a nossa imperfeição, esse fruto, chegará um momento em que não mais colheremos, né? E aí tem uma boa frase que explica direitinho o que é o mal para nós. O mal nada mais é do que experiências nossas que ainda não deram certo. Ainda. Um dia dará. Ainda não deram certo. Então, se nós formos ver, por exemplo, nessa caminhada mesmo, que fica mais fácil de recordarmos, alguma coisa que nós fazíamos e que a gente falava, puxa vida, eu tenho que mudar isso para melhor, né? Não está legal. Então era uma experiência que não estava dando certo. E aí a gente diz, eu vou mudar. Exemplo, vamos dar um exemplo. Não quero saber de estudar, né? Mas todo mundo diz que se eu estudar eu vou ter uma profissão melhor. Não quero, não vou. Aí eu estou sofrendo, não tenho um bom emprego. Então o estudo, ou a falta do estudo, é uma experiência, né, não boa. O estudar, então, para mim ainda é uma experiência que não deu certo. Mas aí eu tomo a decisão. Não, eu vou estudar. E aí a experiência começa a dar certo. Mas em tudo, para nós, para corrigirmos a nossa imperfeição, temos que mudar tudo. Orgulho, vaidade, egoísmo, tudo isso. Mas é aos pouquinhos, não dá para tirar muito, né? Tem que se esforçar muito e tirar o que é possível, isso sim. Então, ele disse, né? Mas você não semeou a boa semente? Quem foi que plantou o joio? E aí o Senhor diz, um inimigo é quem fez isso. Um inimigo, né? E esse inimigo? Esse inimigo também é temporário. Por quê? Porque vem da nossa imperfeição. Quanto mais evoluirmos, vamos deixar boa parte dessa imperfeição ao longo do caminho, né? E quanto mais próximos da perfeição estivermos e mais distantes da imperfeição estivermos, significa que esse inimigo vai perdendo força, né? O egoísmo não será tão forte, a violência não será tão violenta, né? Porque as nossas imperfeições vêm dessa mistura do céu com o inferno que habita aqui dentro de nós. Quanto mais evoluirmos, mais valor, mais importância daremos às coisas do céu e vamos jogando fora as coisas do inferno. Então, quando o inimigo mau atua, as obras são de dor, né? Perdição, desobediência. Mas quando começar a agir o bem, esse inimigo vai perder força, tá? Vamos para o próximo. Então o Senhor, né, falou que era um inimigo que fez isso. E aí os servos disseram, próximo tópico, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Arrancar essa praga que jogaram, o joio. Quer que nós vamos arrancar lá? A gente vai. Então, quantas vezes nós queremos arrancar o joio ou o mal que está aqui? A gente tem consciência que não está bem. A gente tem consciência que faz coisas erradas. Quantas vezes nós já falamos para nós mesmos, eu não vou fazer mais isso, está errado, né? Então, nós queremos arrancar o joio, né, que ainda está aqui dentro de nós. Temos sim a vontade de progredir. O progresso está aqui dentro. Eu quero seguir melhor. Tanto é verdade que a gente vê, por exemplo, as igrejas lotadas. Está lotada por quê? Porque as pessoas estão inquietas, não estão satisfeitas com a sua parte interior. Sem saber explicar, elas percebem que tem muito pouco céu e muito mais inferno dentro de si.
querendo mudar, encontraram um caminho, uma igreja. E as igrejas estão lotadas exatamente por isso, né? E aí a pergunta: e nós já temos condição de jogar fora todo esse joio que está aqui dentro, esse equívoco, essa falha, essa semente equivocada? Ainda não. Não temos ainda condição. É a evolução que fará isso. Só que a evolução, ela acontece de uma forma lenta, para que fique bem consolidada. A evolução não é um acontecimento único, né, isolado. Olha, agora, como às vezes as pessoas ficam iludidas, né? Eu agora encontrei Jesus, estou salvo. Não está salvo, não. Primeiro que não está condenado, né? E não é o fato de, encontrei, agora está tudo bem. Não está tudo bem. É uma construção. A evolução é uma construção bem vagarosa que vai demorar tanto tempo, mas que nós podemos acelerar essa construção se nos esforçarmos mais, né? Mas ela é lenta. Então, arrancaremos ao longo do caminho aquilo que não está bom, né, em nós ao longo dessas caminhadas. Vamos fazendo isso tudo. Então daí a beleza da reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação é a justiça e a bondade de Deus. Quando se diz, quando fecha uma porta, Deus abre uma janela. Quando fecha um ciclo, uma encarnação, Deus abre um próximo ciclo. A oportunidade de retornar e fazer melhor, corrigir, evoluir. Não tem outra forma. Então, perguntaram, né? Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? E aí o Senhor disse, não, agora não. Para que ao colher o joio, a má semente, os vícios, os erros que estão aqui dentro, não arranqueis também o trigo com ele. Eu estou achando que estou arrancando o mal, mas estou arrancando o bem junto, né? Ambos, como nós dissemos lá na semente, o trigo e o joio, eles se parecem muito, né? E o bem, falando agora do bem, ainda não consolidado, aquilo que Jesus falou, mas ainda não entendi, né? Me fará confundir as coisas. Eu ainda não raciocinei, não entendi, não consolidei aquela explicação de Jesus, não está firme ainda dentro de mim, e eu tenho o bem e o mal. De repente eu quero arrancar o mal e poderia arrancar o bem. Isso assim, mas esse entendimento que eu tinha de Jesus então não faz sentido, e jogo fora. Por quê? Porque não estava bem consolidado. Poderíamos então perder até a parcela do bem, que de alguma forma já está em nós, precisa ser melhorada, mas que já está em nós. Falando disso, eu sempre me recordo do cuidado que nós precisamos ter, porque há pessoas que querem impor o seu entendimento, impor a sua crença aos outros. Não deve fazer isso. A doutrina espírita, nós sempre falamos, é expositiva. A doutrina espírita expõe, nunca impõe. Ela não é impositiva. É assim porque é assim, porque o chefe maior falou que não, porque o fulano de tal diz que é. Não. Ela é expositiva. Vou avaliar, passar pelo crivo da razão, ver se realmente faz sentido, aceito ou jogo fora, né? Tem um chavão que diz dentro da doutrina, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então nós temos que ser criteriosos, chatos, né? Raciocinar. Então o grande perigo, o grande cuidado é não querer impor aos outros os nossos entendimentos, né? Você está errado, olha o que eu estou te falando, o correto é isso. Que correto? É correto para você, para ele não é. E aí?
Ele que raciocine. Pode ser que ele fique continuando onde está. Está tudo bem para ele, beleza, segue em frente. Ah, eu sou de tal religião. Ótimo, então seja um bom fiel dentro dessa religião. Ah, eu sou espírita. Seja um bom espírita dentro da doutrina espírita, né? Se a gente quer impor ao outro o nosso entendimento, pode ser uma falta de caridade. Por quê? Porque ele pode perder o entendimento que tem, pode estar um pouco equivocado, distorcido, mas é o entendimento dele. Ele pode perder esse entendimento e não aceitar o meu. E aí, como é que fica? Né? Como querer arrancar dele, entre aspas, o joio, né? Quando nem eu conheço, às vezes, o trigo. Estou colocando muitas vezes o entendimento meu, mas eu quero arrancar o joio dele. E o teu trigo? Ah, deve estar cheio de joiozinho no meio. Por quê? Porque eu não estou sendo criterioso, cuidadoso, né? Então, por esse motivo é que a gente nunca pode julgar o outro. Ah, fulano é assim, de tal doutrina, de tal religião. Ah, é dele? É. Tá bem, vai firme, né? Não esmoreça não, busque mais, né? E quando a gente julga o outro, ah, tá errado, essa religião, isso e aquilo, nós estamos usando critérios nossos e muitas vezes não a verdade do mestre, né? Ou seja, estamos querendo arrancar o joio, ele ainda não apareceu para se diferenciar do trigo. Então quero arrancar o joio dele, arrancando o trigo junto. E eu, no meu canteiro, o trigo está bonito, mas tem joio, né? Demais. Seguindo, o último trecho. Então o Senhor disse para não arrancar, né? Porque ao colher o joio a gente pode arrancar o trigo. E ele disse assim, para encerrar: deixai crescer ambos, o joio, que é o mal, com o trigo, que é o bem, até a ceifa, até o corte. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, o mal, atai-o em molhos para queimar, acabar com o mal, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro, né? Então ele está dizendo: deixe os dois crescerem simultaneamente. É o que acontece hoje. Cresce tanto o mal como o bem, né? Isso, por si só, já mostra a tolerância do Pai. Por quê? Porque ele sabe que ainda hoje é normal que seja assim. E tem pessoas imaginando que Deus vai acabar com a terra porque o mal está aí. Calma, o mal está aí, mas o bem também, né? Então, deixe crescer ambos. Eles convivem. É a tolerância do Pai. Por quê? Quanto mais convivermos com o mal e o bem e buscarmos a evolução, nós tiraremos o mal, iniciativa própria. Nós, opa, isso aqui não faz sentido, está errado, joga fora, né? Então, é preciso dar tempo, ir colhendo primeiro o joio. A gente vai percebendo, surgem determinadas situações em que eu analiso as pessoas falando alguma coisa, eu coloco para mim: isso não faz sentido, isso é contraditório, isso é contra o que Jesus pregou, isso foge da beleza do raciocínio, do espírito de Jesus. O que é que eu estou fazendo? Arrancando o joio, né? E isso nós é que precisamos fazer, não o outro. Não adianta alguém vir e dizer: olha, você disse isso, isso é mentira. Aí, se para mim ainda é verdade, vai continuar sendo verdade, né? Mesmo sendo uma mentira. Então, arrancar o joio é trabalho individual. E uma questão muito forte nos vem à mente: Emmanuel, o espírito que foi o mentor do Chico nessa última caminhada. Ele disse que Jesus
né, numa mensagem, num livro, não lembro onde, que Jesus veio para eliminar o pecado, não o pecador. E pecado vamos entender, né? Não temos o mesmo entendimento de pecado com relação a outros segmentos. Para nós o pecado é o equívoco, a falha, aquilo que eu ainda não aprendi a fazer direito, mas que vou aprender a fazer, e esse equívoco eu vou jogar fora. Vou subir um degrauzinho, né? Então ele diz, Jesus veio para eliminar o pecado, ou o equívoco, não o pecador, né? Só que muitos ainda pensam que haverá, sim, de alguma forma, a eliminação do pecador. Aquela questão do inferno, né? Mas Jesus veio para eliminar o pecado, não o pecador. Não faz sentido eliminar com o pecador sem que ele consiga perceber que aquilo que ele fez está errado. Ele tem que aprender a fazer o certo, né? Se aceitássemos isso, seria imaginar que Deus estaria acabando com o carrapato, matando a vaca. Não, a vaca ele mantém um ser ali que tem que ser mantido. Tem que acabar com o carrapato de outra forma, não matando a vaca, né? E aí, quando ele diz queimar o joio, ou seja, você tirou o que está errado dentro de você mesmo, trabalho seu, trabalho meu, individual, que só conseguimos fazer quanto mais formos nos aprofundando no estudo, né, de Jesus. Então, queimar o joio é retirar definitivamente o mal em nós. Mas não conseguimos tirar todo o mal. Mas aquilo que eu já percebi que é mal, já jogo fora. Não quero mais, esse aí não quero mais, não aceito mais. Queimei esse joio, queimei essa semente ruim. E ele diz, o trigo, que é a coisa boa, ajuntai-o no celeiro. Onde está o celeiro? A coisa boa. Aqui no coração, né? Na nossa vida. Então vamos juntar o trigo, a boa semente, os bons ensinamentos, as boas ações, aqui, nesse celeiro, né? E, para encerrar, eu vou comentar uma coisa que na semana passada, uma querida amiga, tia, Alceia, que está nos acompanhando, né? Me mandou mensagem lembrando, eu achei muito bonito a colocação dela, né? Que ela diz assim, olha, a misericórdia de Deus faz com que aproveitemos o fogo dado à queima das nossas imperfeições, que é o joio, aquele fogo que nós estamos queimando, ou seja, até o entusiasmo, a vontade, vamos queimar isso aqui, não quero mais isso. Que a gente aproveite esse fogo para podermos assar o pão advindo da nossa colheita do trigo, das coisas boas. Então, é misericórdia do Pai. Aquele entusiasmo para jogar o mal fora é o fogo que assa o pão feito com a boa semente. Tá? Essa é a interpretação que damos, por exemplo, hoje, dias de hoje, século XXI, ano 2025, a parábola do joio e do trigo, né? Precisamos estudar isso sempre, tá? Vamos encerrando, pessoal? Então vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus por esses ensinamentos que nos deixou e que são tão atuais. Pena que a humanidade ainda não aprendeu a raciocinar sobre isso. É como se tivéssemos Jesus aqui, agora, século XXI, 2025, ele aqui, no lado de todos nós, falando, olha, eu vou contar uma parábola para vocês, a parábola do joio e do trigo, ou da briga entre o bem e o mal que está aí dentro, no coração de cada um de vocês. E aí ele começa a falar sobre tudo com o que nos defrontamos ao longo de cada dia. Buscar entender Jesus é isso, é esforço, é vontade,
dedicação, leitura, raciocínio, discutir com as pessoas para aprender. É tudo isso. Então, obrigado, Jesus, por estar conosco, nos incentivando em todos os instantes a jogarmos fora o joio e aproveitarmos bem o trigo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pessoal. João Carlos está aí, tem mais. Claire Santos, né? Michel, Isilda Rodrigues. Tudo bem, pessoal? Tem mais gente aí que já passou, né? Tabita Rodrigues, Priscila, tudo bom, Pris? Então, grande abraço, pessoal. Obrigado pela paciência. E semana que vem vamos pegar uma outra parábola e trazemos para os dias de hoje, para a gente entender bem e se colocar como se fosse um personagem inserido naquela parábola, mas Jesus contando agora, tá? Combinado? Obrigado pela paciência, pessoal. Um grande abraço, bom final de semana e sexta que vem a gente se encontra, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, obrigado.